Recording. Então, gente, boa noite. Você que está vendo a aula gravada, a gente hoje vai tocar na verdade, é uma área da empresa. Nós vamos tocar em vários pontos dessa área da empresa. E quais são esses pontos? Primeiro, onde estão as helpers? Né? Como é que eu vou contratar uma helper, principalmente com documento, que seja boa profissional e por aí vai. Será que existem? Será que elas estão ali disponíveis no mercado? Porque o que eu tenho sentido é que no grupo de WhatsApp que eu geralmente chamo, a qualidade caiu, né? E a quantidade também caiu. E a exigência também aumentou. Pô, como é que junta tudo isso, né? Fica péssimo para a gente que é empresário, que está estruturando o schedule para ele crescer. Vou compartilhar uma tela para gente, já vou adiantando, tem solução, tá, gente? Tem solução. E a solução, para variar, passa por quê? Por ter um processo profissional. O Amazon, gente, o Amazon contrata, tem hoje 1 milhão, mais de 1.200.000 funcionários. Será que falta gente? Se uma empresa só está contratando 1.200.000, será que falta gente? Ou será que está faltando um processo profissional para eu aprender a fazer e poder, assim, crescer a minha empresa sem problema para contratar, né? Então, bom, tem uma maneira profissional de fazer isso. Deixa eu só fazer um storyzinho aqui para a gente postar depois. Maravilha. Bom, gente, papel e caneta na mão. Vocês acreditam que eu postei agora? E era para postar depois? Puxa, tem que refazer os stories. Espera aí. Celular, carregamento. Vou fazer de novo ele aqui. Pronto. Pronto. Mais tarde eu posto aqui com a legenda. Então, gente, papel e caneta na mão. Sei que tem gente que está dirigindo. Tudo bem, né? Vocês vão ter acesso a esse material depois, mas vamos tomar nota. Por quê? O objetivo dessa aula é a gente fazer junto comigo, vocês fazerem junto comigo, o processo, parte do processo, pelo menos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é quando a gente está amador, a gente contrata rápido e amarra para demitir. O que, que eu quero dizer com isso, tá? Então, o empresário amador, ele contrata rápido e demite devagar. Ele pega a primeira pessoa ou a segunda pessoa que está no grupo do WhatsApp e contrata. Bota no carro e já bota na casa do cliente, gente, né? Sem fazer uma checagem, sem entender direito se aquela pessoa é uma pessoa adequada, tá? Já o empresário profissional, as empresas profissionais, elas contratam um pouquinho só mais devagar e demitem rápido. Ou seja, elas têm um processo de contratação que faz com que tenha uma assertividade muito maior na hora de encontrar a pessoa, de buscar a pessoa e encontrar a pessoa que eu quero contratar. Captam isso? Não é muito difícil de entender isso aí, né? Então vamos lá. Uma outra coisa que eu quero trazer, deixa eu só passar aqui a tela, é que se você está com problema de contratar brasileiras, alguma atitude você tem que tomar. E eu já vou dar a dica de qual atitude tomar, tá? Então, a primeira coisa é você pensar em contratar hispanas, se você ainda não faz. Eu estou falando aqui para você que está fixo em contratar uma helper ou duas ou três brasileiras e ficar achando que são elas que vão fazer sua empresa crescer. Não necessariamente, tá? Então a gente pode ir para o mercado de hispanas, pode ir para as americanas, incrivelmente tem americanas, a gente tem aula gravada, né, de alunos falando, né, mostrando como é que eles contrataram americanas, não vamos perder esse tempo não, né, tem muita coisa para dar, então não vou ficar focando nisso. Gente, a gente tem a turma do leste europeu, os russos, as russas, os iugoslavos, os lituânios, os albaneses, tem muita gente dessa aqui nos Estados Unidos.
eles geralmente se concentram em eventos. Vocês sabem o que que é catering? Ou seja, aqueles espaços de evento, né, que você faz. Tem empresas, né, que pegam esses funcionários, trabalham ali durante a noite, de dia estão liberados, ou fazem um evento aqui, outro ali. Essa turma trabalha muito nesse mercado. E eles estão totalmente disponíveis, tá? E são bons funcionários. Não falam espanhol, não falam inglês, se isso for uma limitação e você não tiver uma VA, mas se você arranha um pouquinho de inglês, você pode ter um funcionário do leste europeu e trabalham muito bem. E aí, um último ponto, que é um ponto polêmico, né? E aí, muita gente vai falar, mas mentor, isso não funciona, eu já testei. Será que testou da maneira correta? É contratar homens. Aí, antes que alguém fale, mas mentor, você está falando isso porque se você nunca contratou, nunca botou para trabalhar um homem numa casa e você não sabe como os clientes têm rejeição. Não, gente, eu tenho homens da minha equipe, tá? Por isso que eu estou falando, tá? Na minha empresa de cleaning, a gente tem homem trabalhando. E é maravilhoso para você que nunca experimentou isso. Por que que é maravilhoso, gente? Primeiro que aí é uma sensação, nunca medi, né? Mas é uma sensação de que a equipe vai. Ah, Laís tem homem na equipe dela. Depois a gente abre aqui o microfone para ela. Depois, Laís, você abre aqui rapidinho para a gente para compartilhar. A minha impressão, nunca medi a velocidade, mas a minha impressão é de que a performance do time aumenta e o fato é que o homem geralmente consegue pegar as atividades mais pesadas, o que libera atividades menos pesadas para as mulheres. E as mulheres, em geral, são mais detalhadas. O homem é meio sonso ali, meio tonto, né? Sonso não é uma palavra, é tonto, e a mulher toma mais cuidado. Então, na hora de deixar tudo como deve ser na limpeza. Então, a mistura eu acho explosiva, maravilhosa. Inclusive, pretendo aumentar muito o número de homens. Eu pretendo, na verdade, não é uma obrigação, mas eu quero que na minha equipe a gente tenha o máximo de homem com mulher trabalhando como equipe, tá? É uma coisa que eu testei, gostei, aprovei e agora vou expandir. O que não funciona quando a gente fala com relação a homens, tá? Um homem não pode trabalhar sozinho como help, como, sabe, cleaner, numa casa. Isso tem uma restrição enorme. Os clientes não gostam muito disso. Então a gente não vai fazer isso, tá? Sempre uma helper começa, se você for adicionar, depois pode adicionar um homem, mas muito difícil o cliente gostar, né? Aceitar, inclusive que você bote só um homem para trabalhar na casa dele. Quando é um homem ou uma mulher, a aceitação, gente, eu já ouvi gente falar que, meu cliente não aceitou. Custa acreditar, tá? Porque geralmente é 99%, 100% de aceitação. Por que isso que eu estou falando é importante, gente? Porque enquanto você está na brasileira, você fica focado, travado para conseguir gente boa. E você fica reclamando o que o tempo todo da mesma coisa. Que elas não ficam fixas, que elas estão pedindo muito dinheiro, que elas estão. Whatever. Tá? Então, a minha recomendação, sendo antipatriota, é não peguem brasileiras. Se você está pensando no seu business, só se realmente ela encaixar demais, você pega uma brasileira. Porque elas realmente trazem mais dificuldade. Eu não vou entrar nem aqui porque trazem dificuldade, mas ela já vem com o espírito um pouco empreendedor, ela já vem aqui conversando com um monte de gente, já tem uma noção do mercado, e aí ela te causa um hard time, né? Te bota uma pressãozinha, tá? Então, qual é a grande vantagem? Se aumenta muito, você saiu de brasileiro, agora você tem hispano, gente, são 65 milhões de pessoas falando espanhol aqui. É muita gente versus a brasileiros, 2 milhões. Tira aí as crianças, tira os idosos, não sobra tanta gente assim, tá? Então, americanas nem se fala, leste europeu também é muita gente, e homens, quando você. Só de você passar para também contratar homens brasileiros, caramba, gente, já dobrou sua possibilidade. É muito bom, tá? Então, isso aqui trata um dos problemas da gente, que é a limitação de pessoas para serem procuradas. Se não tem lugares onde eu procurar, não vou conseguir contratar, tá bom?
Então, pronto, anotaram isso, podem dar print também, comecem a abrir a cabeça de que não são só brasileiros que a gente deve contratar, tá bom? Faz sentido? Entenderam? Se alguém não entendeu, abre o microfone e pode falar comigo. Laís, quando você puder, tiver condição, abre o microfone e fala um pouquinho de como está sendo ter um homem na sua equipe. É maravilhoso. Eu tenho o Pedro já comigo, já tem três Maravilhoso. anos, e eu adoro. Eu tinha um outro rapaz comigo também antes, com outro time, e não dá certo quando vai dois homens. Isso eu já Não, percebi. Não, uma vez eu mandei os dois junto e a casa reclamou na hora, na pediu hora. para pediu para ir com uma das meninas. Se vai um homem e uma menina, tudo bem, mas se vai dois meninos, não funciona. Ó, Mas eu amo, e o Pedro, ele é maravilhoso. e sendo sincero, tá, gente? Aproveitando a fala de Laís, Laís, obrigado, tá? Nada. É porque você falando, a turma entende que, putz, tem um empresário do meu lado também que está fazendo, por que que eu não posso fazer? Então é diferente do mentor que já tem um pouco mais de experiência, né? Então, obrigado por isso. O que que acontece, gente? Quando, quando botam dois homens, a realidade, a minha visão, é de que a limpeza vai sair maravilhosa. Acho que o homem não conversa muito, o homem faz direitinho o trabalho, a limpeza vai sair maravilhosa. O problema é a sensação de insegurança para o cliente que isso passa. Então a gente tem que contar isso. Então não podemos fazer, tá? Deixa eu só botar aqui. Maravilha? Gente, então, para a gente começar um processo de contratação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um anúncio bem feito. E aí a gente vai até ver alguns exemplos de anúncio mal feitos, tá? Mas eu já vou colocar aqui na tela para vocês poderem anotar e darem print se precisarem. O que que tem que estar obrigatório, inclusive que eu não preciso trazer muito mais coisa do que está aqui para a hora de fazer um anúncio que seja atrativo. Tem um monte de maneiras de fazer anúncio. Mas, gente, o que importa é que a gente faça o anúncio de maneira sucinta, direto ao ponto, com os requisitos que a gente vai precisar para a vaga. Por quê? Para que a pessoa não chegue e olhe o anúncio e se perca com tanta informação, tanta distração que tem no anúncio. Não sei se vocês já viram, tem vaga de anúncio de empresa que fala assim: a nossa empresa ela tem uma alma é, iluminada, a gente quer criar um ambiente onde todo mundo está em harmonia, onde não sei o quê. Isso é legal você até ter na sua empresa, mas comunicar na entrevista, não botar um textão falando de como é que é o ambiente, como é que é a cultura, como é que são os colegas de trabalho, o que você pode esperar no anúncio. No anúncio, eu preciso olhar e falar: essa vaga é para mim? Ou essa vaga, putz, não é para mim, infelizmente eu não consigo cumprir. É assim, tá? Então, primeiro ponto, exige experiência ou não? Você exige experiência ou não, tá? Segundo ponto, e gente, não é obrigatório exigir experiência não. Eu particularmente prefiro sem, tá? Cada um escolhe aí. É fácil treinar o nosso funcionário, tá? Em princípio, né? E que ele faça da maneira que a gente quer. Então, por isso eu não tenho uma preferência, mas se não tiver experiência, para mim, tanto faz. Minha supervisora vai treinar, tá? Ou eu mesmo vou treinar, né? Se for o caso. A parte de comportamento. Eu acho que a pessoa tem que ser pelo menos focada, educada, porque ela vai estar na casa de outros clientes e treinável, aberta para seguir o padrão que eu tenho, tá? Segundo, eu preciso dizer quais são as regiões que eu tenho minhas casas, onde eu atendo, né? Para saber se aquela pessoa, quando ela olhar, fala: nossa, isso aqui é muito longe de mim, não tenho a menor condição, não tenho nem como chegar, não tenho um carro e por aí vai, tá? Depois se fala inglês, se é pet friendly, né? O inglês é obrigatório? Não. Você pode botar quais as línguas você fala, ou é imprescindível falar espanhol, inglês, português talvez, não sei. Então você pode botar eventualmente as línguas que precisam ser faladas, tá? Na vaga. Avisar que, putz, é um lugar que a gente trabalha com cachorro, com um gato, então que a vaga tem que ser pet friendly, né? A pessoa tem que ser pet friendly. Você vai perguntar se precisa de carro ou não, tá? Porque às vezes o carro é da empresa, às vezes é o carro da helper. Horário de serviço.
tá? Você tem que botar lá, a gente começa às 8 da manhã, termina às 5, a pessoa tem que ter clareza disso. Quais os documentos que ela precisa, né? Então, Social Security, ID number, carteira de motorista, se ela for virar motorista, driver, ou se não precisa de documentação, hoje em dia tá complicado, né? Não ter documentação. E o nosso nome e telefone de contato, tá? Sempre bote no anúncio o seu nome e o seu telefone de contato. Deram print, anotaram. Sei que tem, por exemplo, tem gente que está dirigindo, né? Então tem gente que está, talvez, não sei se distraída, mas dirigindo. Gente, isso aqui tá lá nos PDFs, não tem problema nenhum, fiquem tranquilos. Mas quem quiser botar já no celular, pode dar um printzinho aqui e já está pronto, tá? Então vamos lá. Em 5 segundos, vamos ver um anúncio de vaga pronto para ver como é que fica legal. Vamos lá. Então, anúncio de vaga. Vaga para a área da limpeza é o título do anúncio. Você pode botar helper, já pode botar líder, alguma coisa assim. Região de Miami, Flórida. Experiência mínima na área da limpeza. Então, mínima é o quê? 2, 3 meses, já fez algumas limpezas, então pelo menos uma experiênciazinha. Função helper, né, o que eu estou buscando. Precisa ser focada, gentil e treinável. Então é o comportamento. Ponto de atenção aqui. A gente não vai colocar que a pessoa, para o operacional, tenha que ser proativa. Gente, lembrem, quando vocês começaram na limpeza, lembrem que ninguém, ou quase ninguém, eu tenho uma cliente que é assim, tá fechando uma mentoria comigo, tem uma empresa relativamente grande na Flórida, ela tem um gosto pela limpeza, mas é uma coisa um pouco mais rara. Ela gosta de fazer limpeza. Não é uma coisa tão normal, né? O mais normal é eu entro na limpeza porque eu preciso fazer dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu não tenho o inglês, eu não tinha o inglês, foi a primeira oportunidade que apareceu. Então a pessoa não está altamente animada para trabalhar com você. E se ela não está animada, gente, não dá para pedir proatividade. Proatividade é alguém que faz acima do que lhe é pedido. Ela não vai fazer isso, tá? Porque ela está ali só por um motivo. Ela precisa. Então, se ela está ali porque ela precisa e não é a paixão dela, não é o propósito, por aí vai, ela vai literalmente fazer o mínimo possível em geral. Então, não dá para pensar que ela vai fazer o que ela precisa e além disso vai fazer mais, vai fazer além. Não pensem nisso. Então, todo operacional, e é por isso que eu falo, ó, peão precisa de supervisão. E peão né, dentro de uma estrutura, por que chama de peão? Porque é a posição onde as coordenações movem, né? Então é literalmente um peão num tabuleiro. Então, precisa ter a pessoa que vai mover essas pessoas, ou seja, o supervisor ou o dono da empresa que vai fazer essa supervisão, tá? Então, não coloquem proativa, porque proativo é gerente, coordenador, supervisor, um diretor, um CEO, um dono. Essas pessoas são proativas, tá? O operacional não deve ser, não obrigatoriamente deve ser. E se você tem uma pessoa que é proativa no operacional, essa pessoa tem uma grande capacidade de virar seu supervisor. Já começa a olhar de maneira especial para aquela pessoa, tá? Vamos lá. Carro necessário, carro não necessário, coloquem isso, tá? Horário de 8 da manhã às 5:30 da tarde, por exemplo. ITIN number necessário, né? Ou Social Security, ou identidade local da prefeitura local, ou não precisa de documento, acho arriscado, mas é uma escolha. E aí você vai botar o telefone, né? O seu telefone, e dizer como é que a pessoa pode te contactar. Por mensagem de texto ou ligação. Ou só ligação. Ou só mensagem de texto, tá? Então dei um print aqui, tá? E a gente já vai avançar. Maravilha? Bom, gente, primeira coisa é conseguir ter um anúncio. Agora que eu tenho anúncio, onde eu vou colocar isso? Vou botar só no meu Instagram? Vou botar só naquele grupinho de WhatsApp das helpers, né? Helpers de Miami. Helpers de Orlando. Não sei. Ainda mais em português, tá? Gente,
não tem problema colocar nesses grupos, mas tem um problema que é colocar só nesses grupos, porque geralmente o perfil que está ali é sempre o mesmo, tá? E eu não faço uma seleção escolhendo um lugar onde todo mundo é igual. Pelo contrário, eu quero literalmente diversos tipos de perfil de funcionários para que eu possa escolher o que mais se encaixa para minha empresa, tá? Então vamos avançar aqui. Onde contratar? Mentor, onde estão essas helpers? Sim, nos grupos de WhatsApp, como você já busca, no Bazar, no Facebook, no Telegram um pouco mais antigo, a turma já não está usando mais, mas aqueles grupos de ajuda comunitária, compra e vende, brasileiros em Nova York, New Jersey, Newark e por aí vai, lembrando, né, que a gente está saindo da bolha dos brasileiros. Então, mexicanos na Califórnia, mexicanos na Flórida, equatorianos, venezuelanos. A gente começa a ir no Facebook, começa a entrar, pedir para entrar nos grupos de WhatsApp de outras nacionalidades, para que eu possa ter penetração e encontrar com muita gente. Tudo bem? Fácil, né? Outro, Craigslist e Instagram, tá? O Craigslist eu vou mostrar aqui não, vocês já sabem o que que é. Para quem não sabe, Craigslist é o maior sistema de classificados aqui nos Estados Unidos, tá? Deixa eu entrar só no Craigslist aqui, que vai que você não sabe, é melhor que eu te mostre. Deixa eu botar aqui, peraí. Craigslist, Advertising Company, New York, pronto. Eu entro no Craigslist, chama craigslist.org, tá? É o site deles. O layout não é nada moderno, mas ele é muito funcional. Então aqui, ó, serviços, household. Aliás, não, aqui na verdade a gente vai para fazer a oferta de serviço, tá? Então tem aqui, ó, jobs, tá? A gente vai em criar post, não vou ensinar isso aqui agora, tem aula especial para isso, mas vamos ver aqui, General Labor, eu aperto aqui, e aqui dentro de General Labor, vamos ver quem tem vaga para clean, deixa eu apertar aqui. Então, deixa eu ver aqui é para a empresa de cleaning de ar-condicionado, aqui é para empresa de power wash, né? Aqui, então, em Astoria, em Nova York, tem uma empresa de cleaning organizing que está contratando. Aqui tem uma empresa de cleaning pagando 25 a hora, também em Nova York, por favor, chamar imediatamente. Vaga para supervisor de cleaning, com o valor aqui de 22 a hora. Ou seja, a turma está anunciando, tá? E se está anunciando é porque funciona. O Craigslist funciona, tá, gente? Então esse é o primeiro ponto. Vamos além do Craigslist, vamos entrar no Instagram aqui. Instagram. Deixa eu carregar aqui certinho. Aqui. Vamos fazer uma busca aqui pro Boston Buscas, que eles estão sempre atualizados, tá? Pronto. Então, Boston Buscas é um dos exemplos. Eles têm, inclusive, em várias cidades, tá? E tem o nacional. O Boston Buscas tem 152 mil seguidores, tá? Empregos, aluguéis de Boston. Então, eles, ó, literalmente colocam a sua vaga de graça, gente, tá? Vamos analisar dois anúncios deles para ver se a turma que está contratando está fazendo um negocinho bacana. Contrata-se instalador de cerâmica, ou seja, vamos entender os pontos. Lembra como é que é o formato do anúncio, né? Então, instalador de cerâmica, ok, deu para entender a, a função. Para realizar trabalhos em Massachusetts, gente. Meu Deus, o estado é grandão. Cadê a cidade, pelo amor de Deus? Então já falhou forte aqui. Pagamento conforme experiência, tudo bem. Mais informação. Gente, cadê o horário de trabalho? Cadê o documento? Precisa de carro? Não precisa. Ou seja, péssimo esse anúncio, tá? Já vi que não faz a mentoria com a gente. Vamos ver outra vaga aqui.
Trabalho. Contrata-se motorista para limpeza. Olha, aqui do nosso segmento. Vamos ver se é aluno da gente. Contrata-se. Bar. Peraí, só um segundinho que vazou um áudio aqui. Então, contrata-se motorista para limpeza de casas. Legal. Somente mulheres. Ó, tá sendo bem específico. Gostei. Driver, mulheres, que seja flexível com o horário e disposta a aprender o trabalho de acordo com as regras da empresa, ou seja, treinável. Lembra que a gente colocou lá? Treinável. Perfeito isso aqui, ó. Se possível, morar na área de Woburn, não sei como é que fala isso aqui, Woburn, Stonehenge, Lowell, Reading ou Wilmington, tá? Ou seja, já diz os lugares onde seria legal a pessoa morar, por quê? Porque o trabalho é ali por perto, tá? Ele podia até feito o contrário, ó, a gente atende as áreas de não sei o quê, você tem que ter disponibilidade para chegar nessa área. Pegar a helper em North Reading, ou seja, já está botando a função que olha, se você fosse essa driver, parte da sua função é pegar a sua colega lá em North Reading. Para obter mais informações sobre essa vaga, entre em contato através do número embaixo. Legal. Aqui o que está faltando para mim é, ela botou flexível, horário flexível, mas pelo menos os dias de trabalho seria interessante e também quais os documentos. Mas a vaga ficou boa, boa, gostei. Dá para ter uma ideia, tá? E por aí vai, tá, gente? A gente já sabe como é que é o modelo de vaga agora. Então é assim. Então você vai tanto no Instagram quanto no Craigslist para botar os anúncios lá. Maravilha? Então vamos continuar aqui. Deixa eu só carregar. Então vamos lá. Eu vou botar já todos os lugares aqui para vocês já poderem ir anotando, tá? Opa, foi. Então, Craigslist, Instagram, mural de lojinhas. Gente, já foram no mercado hispano? Já foram no mercado equatoriano, no restaurantezinho venezuelano, no mexicano? Esses mercadinhos e restaurantes, eles têm um muralzinho para você colocar tanto vaga de apartamento quanto vaga de emprego. E quem vai lá no mural, gente, está buscando emprego e está buscando apartamento. Então, são pessoas altamente qualificadas, tá? Depois, mídias sociais. Você tem o Instagram. Ah, mas mentor, meu Instagram tem 600 pessoas. Não tem tanta gente assim. Ó, se tem 600 pessoas, tem 800 pessoas vendo, né, vendo os seus stories. E, desculpa, tem 80 pessoas vendo seus stories. Então, tá ótimo. Alguma dessas pessoas pode ser interessada ou pode conhecer alguém que está procurando emprego. São 80 pessoas vendo, é muito bom, tá? O Instagram da empresa, também vamos colocar lá a vaga. Com certeza, só tem 50 pessoas que vêm. São 50 pessoas que podem indicar que podem ter interesse. Tudo bem? Não vamos deixar de fazer, gente, pedir indicações. Inclusive, empresas mais profissionais, vocês podem replicar isso, fazer um sistema que é o seguinte: se um funcionário indicou um outro funcionário que foi bem e ele ficou por mais de 6 meses, ele ganha, o funcionário que indicou essa pessoa, ganha um bônus, que pode variar de US$ 250 até 500. Empresas maiores pagam 500, empresas menores pagam 250, tá? Então, alguém que, até porque, quando você faz isso, o próprio funcionário que está na empresa e que indicou, ele faz uma seleção um pouco mais apurada de quem ele vai indicar e ele dá suporte para essa pessoa se manter mais na empresa. Por quê? Porque se ela ficar 6 meses, eu vou ganhar US$ 250, tá? É assim. É assim, tá? Então, indicação de funcionários, super válido. De amigos, claro que são válidos. Parceiros comerciais também, ok? Então, anotem aí. Além disso, indicações. Igreja. Ou você é assíduo, você não é? Gente, vai depender do quanto você é engajado nisso. Mas se você é engajado na igreja, gente, as comunidades de igreja são extremamente poderosas. O que eu quero dizer? Grupos de WhatsApp com muito networking, encontros presenciais também com muito network apertada de mão. Então, gente,
e também o mural lá na entrada da igreja, um muralzinho ali no canto, tá? Então a gente vai chegar e vai, tá? Falar com, divulgar lá no grupo da igreja, vai chegar para o culto ou para a missa, vai encontrar uma pessoa, falar, oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a família? Tô bem, legal, ó, tô contratando, tá? Se você souber de alguém que queira vaga na indústria da limpeza, eu tenho uma vaga de helper, tenho uma vaga de driver, tenho uma vaga de líder, tenho uma vaga de supervisora, tá? Escolas, tá, gente? Escola de inglês, cursinhos, faculdades, eles têm mural e eles permitem que a gente coloque, tem que pedir na secretaria, né? No front desk lá. Mas geralmente eles, claro que querem divulgar a vaga. Por quê? Porque divulgar a vaga para os alunos que estão, geralmente são jovens, são pessoas que não têm uma condição em geral muito boa e eles precisam fazer um dinheiro de dia, às vezes, para pagar as contas da faculdade à noite, tá? Então, cursinhos de inglês, que seja cursos, né, profissionalizantes, sorry, guys, e faculdades, são, gente, são excelentes funcionários, são jovens, cheios de energia, precisam, tá? Então, vale muito a pena ir para esses lugares. Agências de emprego e recrutamento, vocês já viram isso, né? Recruiting. Então, tem dois modelos mais básicos ali de agências de emprego. Uma é a agência que você paga para eles conseguirem o funcionário. E tem uma outra que o funcionário paga com a primeira semana de serviço a vaga que ele conseguiu. Eu aconselho, óbvio, que você busque essa segunda opção, é uma parte, na verdade, do primeiro salário. Eu aconselho que vocês peguem essa opção, tá? Mas que vocês também coloquem lá, porque querendo ou não, vem umas 15 pessoas ali, tá? Bom, avançando, a gente tem o JobGet, tem o Patch.io e tem principalmente o Indeed. Anotem isso. O Indeed tem sido uma máquina de trazer clientes. Mentor, tem a versão grátis e tem a versão paga, não tem? Tem. E eu altamente recomendo que vocês façam a paga, que custa basicamente ali uns US$ 25 no dia. Mas, gente, trazem muito, muito cliente. Oh, desculpa, pretendente, tá? Então, o Indeed é parte forte da nossa estratégia. E sites do governo, tá? Gente, Nova York tem, Boston tem também, Califórnia tem, Flórida tem os sites do governo, que eles têm uma parte de empresas que estão divulgando vagas e eles botam em português, desculpa, em espanhol e inglês. Maravilha? Até porque a gente não quer mais gente em português. Então, deem um print aí, gente, e eu gostaria de ouvir vocês, tá? Muita gente. Deixa eu logo puxar umas orelhas aqui. Primeiro, vou dar os parabéns para dona Adriane. Agora, dona Laís, Edilane, Lane, Keila, Namere, Selma, Valdete, Rose, Márcia. Eu vou liberar aqui também a Jane, porque ela não é aluna fixa da gente, né? Então, eu sei que ela está trabalhando. Mas o resto, gente, câmera aberta na aula com a gente, ué, guys. Estão desacostumados? O que está acontecendo? Tá? Então, eu estou jantando. Lembra, o mentor adora quando eu vejo vocês jantando ali, porque eu sei que vocês estão dando corre, estão estudando, estão fazendo o que tem que ser feito, tá? Bom, então é o seguinte. Agora, depois da bronca que vocês tomaram, façam um favor, que é o seguinte: coloquem aqui embaixo quantas pessoas vocês acham que, se vocês pegarem o anúncio que vocês fizeram antes, tá? E colocarem em pelo menos 80% desses lugares que vocês vão atrair como, é, como pretendentes, né? Como interessados. Quantos interessados vocês vão atrair colocando nesses lugares? Façam um chute. Eu sei os números, né? Porque eu fico medindo que os alunos, quando os alunos divulgam, mas eu quero ver se vocês têm uma ideia, mesmo longe, né? Do quanto
dá para a gente atrair de interessados usando isso aqui. Escreva um número. Eu atraio 20 pessoas, eu atraio 40, eu atraio 50, eu atraio 100, eu atraio 150, 200, 0. Aldete botou 100. Laís botou 10. Selma botou 25. Que mais, guys? Só quem tá dirigindo não escreve, tá? De resto, Laís, a bronca funcionou? Foi? Foi. Adriane, sim. É porque tem a minha Adriane, como é que são as veteranas aqui que já tem a manha, né? Dona Keila, 30, Márcia, 50. Tá. Gente, vamos lá destrinchar um pouquinho para vocês entenderem isso aqui. Obrigado pela participação. Vamos entender aqui um pouquinho. Olha só, se você bota nos grupos, um grupo hoje traz 3, 4 interessados, tá? Se você botou, eu acho que no mínimo vocês têm que botar em 5, 8 grupos, tá? É o mínimo que você tem que ter de grupos para se considerar um empresário profissional, tá? Então, 5, 8 grupos, cada grupo ali trazendo 4, 5 vezes 4, 20. Então aqui já traria umas 20 pessoas, tá? Craigslist e Instagram. Vamos dizer que o Craigslist me traga 4, 5 interessados, geralmente bem qualificados. O Instagram me traz também mais uns 3, então são 8, 28. Mural de lojinha, vai vir umas 3 ou 4 pessoas, então 20, 30. Instagram próprio, pode ser que não venha ninguém, pode ser que venha um, tá? Então não vai contar. Indicação, pô, indicação, se eu falar com a galera, dá para chegar pelo menos umas 3 ou 4 indicações, tá? Então estamos ali no 34. Na igreja, pô, a gente botou no grupo, falou com todo mundo, vai vir pelo menos umas 3. Então estamos ali em 37, 38, tá? Na escola vai vir 1 ou 2 interessados ali, batemos 40. A agência de emprego vai te mandar uns 15 ou 20, tá? Eles geralmente mandam mais ou menos isso, tá? Então, 15 ou 20, estamos ali de 40, já passamos para 55, 60, tá? E aí, quando você vai no Indeed, gente, e a gente já fez anúncio de Indeed que vieram 280 interessados na vaga de helper. Pagando, eu fiz 3 dias, pagando US$ 25 cada dia, eu até ia comentar com vocês, né? O Indeed tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão paga dá mais ou menos os US$ 25 do dia. 3 dias já traz gente pra caramba pra você. E gente boa, tá? Site do governo, vamos Extrambot, beleza. Só o Indeed pode trazer, como eu falei, que seja 30 pessoas para você. 100 pessoas para você. Então, o que a gente vai fazer para ficar mais fácil de processar? Uma coisa é certa. Se você colocar em tudo isso aqui, vão vir mais de 100 pessoas para você contratar. Mentor, meu Deus, 100 pessoas, como é que eu faço para responder todo mundo, para eu literalmente me comunicar com todo mundo? A gente vai fazer um formulário, tá? Um formulário de perguntas no Google Forms, né? No Google Formulários, né, em português. Já vou abrir aqui. Então, vamos para fins educativos, para a gente entender a quebra do funil. Vamos entender que a gente tem aqui 100 pessoas que têm interesse na vaga. Será que de 100, quantas dá para a gente escolher para ficar legal? Vamos lá. Então, aqui, gente, a gente vai para o Google Formulários, criar um formulário digital online, onde eu vou criar umas perguntas para enviar para todos esses 100 interessados que tiveram vontade de se cadastrar na nossa vaga, tá? Por quê? Porque a gente não dá para falar com 100 pessoas, não. É o dia inteiro, durante vários dias, tentando agendar com 100 pessoas para falar. Então tem que ser de uma maneira um pouco mais prática. E a gente vai no Google Formulários. No Google Formulários eu vou botar os nomes de. Eu já vou mostrar como é que funciona. Tem uma aula de Google Formulário na plataforma, então não vou aprofundar muito aqui, porque a gente tem tempo, mas vou mostrar. Então, quais são os dados, né, que tem que estar nessa primeira fase da entrevista? Essa primeira fase da entrevista se chama dinâmica de vida. Eu preciso saber se a dinâmica de vida da pessoa vai de encontro com o que a minha vaga de emprego oferece, tá? Então você vai pegar o nome e os dados pessoais, vai perguntar onde ela mora, vai perguntar se ela tem experiência na limpeza, se ela tem carro ou não, ou pelo menos transporte público fácil para aquela região, né?
se ela estuda ou não, se ela tem outro trabalho paralelo, se ela tem disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis ou final de semana, caso você precise, né? Depois das 6 da tarde ou final de semana. Qual foi o último emprego dela? As línguas que ela fala e se ela tem algum problema de saúde que é impeditivo para fazer o job. Imagina se a pessoa tem uma hérnia de disco e não consegue se abaixar. Vai conseguir trabalhar com você na limpeza? Não vai, tá? Então, como é que eu coloco isso no Google Formulários? Vamos abrir um Google Formulários aqui. Não vou aprofundar, mas também não vou deixar vocês na mão para vocês estarem perdidos com isso. Por que que você não precisa... por que a gente não precisa ir tão fundo aqui agora? Tem uma aula super curta, super prática de Google Formulários na plataforma. É só você ver lá. Em 5 minutinhos, você aprendeu a fazer seu Google Formulários, tá? Bom, onde está o Google Formulários? Você entra na parte do Google, na página do Google, né? Aí você já tem a sua. Vejam à direita acima, onde eu estou apontando aqui. Você tem o seu login e você tem esses botões aqui que se chamam de Google Apps, Google Aplicativos. Você vai clicar nesses 9 botõezinhos, tá? E vai descer até o Google Formulários, que é esse laranjinha aqui. Até mudou o ícone agora, tô vendo. Então, Google Forms ou Google Formulários. Cliquei aqui, já entro no Google Formulários, tá? E aí eu vou criar um Google Formulário em branco. Eu clico aqui, pum, e agora eu vou começar a preencher esse formulário. Tá na aula lá, mas vou mostrar aqui como vou fazer uma demonstração aqui rapidinho, tá? Então eu posso botar o título, né? Então, contratação, deixa eu botar aqui, contratação, Yellow, opa, Yellow Cleaning, é a nossa empresa em Miami. Responda, responda de maneira mais honesta possível a todas as perguntas abaixo. É, Aí você pode dar as instruções aqui, né? Você pode botar alguma informação complementar. Eu vou só colocar aqui ahn, todos os candidatos saberão do seu status em 48 horas após a aplicação da vaga. Então você vai avisar depois de 48 horas se aquela pessoa é, foi contratada ou não, né? Bom, você clica aqui embaixo e aqui você já pode começar as perguntas. Vamos botar aqui, ó, nome, né, nome completo. Depois você pode clicar aqui do lado, ó, tem um símbolozinho de mais, adicionar questão. Eu clico aqui e ele já vai para uma segunda questão. Eu vou perguntar aqui, e-mail completo. Não, e-mail só, né? Coloque seu e-mail. Coloque seu e-mail. Depois eu posso criar mais uma aqui e eu posso botar, coloque o seu telefone e por aí vai, tá? Eu posso também ir aqui em cima, ó, customizar o tema, dar uma melhoradinha. Então eu posso pegar uma imagem, vou pegar o logo da nossa empresa. Então deixa eu ver aqui, acho que está em fotos, se eu não me engano. Upload, maybe, upload, buscar, tá processando. Aí eu vou aqui, vou ver aonde é que tem no computador o logo, clico aqui no logo, boto para subir, ele carrega. Epa, não funcionou. Vou ter que buscar uma outra imagem. Cadê? Cadê? Mesa, talvez. Opa, mesa. Vamos ver se vai aqui na mesa. Abrir. Tá dando pau. Tá dando que a. Deixa eu ver então aqui. Documentos. Tá dando como se o arquivo tá pouco, né?
com pouca resolução, então não está indo. Vamos ver se eu consigo um arquivo um pouco melhor aqui. Vou botar aqui ela. Não, não acha pelo ela. Vou botar aqui o WhatsApp. Bom, vou subir essa imagem que eu acho que deve estar com boa qualidade, só para mostrar para vocês aqui como é que ele pode fazer, tá? Então aqui eu posso cortar, né, aquele o meu logo lá, posso escolher o que que é, eu vou botar aqui, ó, só faltam 3 dias. Não, vou botar aqui, o novo mercado do crime. Pronto. Botei aqui, salvo, vai virar o meu logo, vai estar aqui, né, não está perfeito, mas o seu logo pode estar aqui no começo. Você vê que ele já mudou de cor, aí eu posso, gente, dar uma melhoradinha aqui também, posso diminuir letras, posso aumentar letras, então aqui também posso, ou seja, você pode mexer bastante para ele ficar com as cores mais adequadas, não vai ficar espetacular, mas fica arrumadinho, tá? Então você faz um formulário e você envia, gente, aí só para vocês saberem, tá na plataforma a aula completa aqui do Google Formulários, tá? Só para vocês saberem que tem tudo lá. Pegou o formulário, enviou para esses clientes. Eles vão responder. E aí, gente, deixa eu botar aqui. Eles vão te responder e você vai pegar esses formulários e vai selecionar quem são os melhores candidatos, ou pelo menos os candidatos que passam para a próxima fase. O que que eu quero dizer com isso, tá? Gente, se a pessoa, por exemplo, você precisa que fale inglês e ela não fala, tá eliminada. Já foi. Se ela tem outro trabalho, não tem problema ter outro trabalho. O problema é o trabalho interferir. Por exemplo, imagina você contrata uma menina que ela é bartender na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Tá? E ela é bartender de 6 da tarde às 2 da manhã. 8 horas da manhã para ela trabalhar com você, ela está exausta. O horário até que não bate, mas ela está exausta, então não vai funcionar, né? Se a pessoa estuda de dia, também não vai funcionar. Então aqui é literalmente para eu eliminar quem não tem uma condição de vida que encaixe, porque mora muito longe, porque tem filho pequeno, porque tem horário que choca ou qualquer outra impossibilidade, inclusive até física, né? Você tem problema de saúde, como é que ela vai trabalhar numa empresa de cleaning que é pau? Vocês bem sabem que é pau, tá? Fechado? Então aqui, gente, eu selecionei quem eu vou contratar pela dinâmica de vida. Dos 100, quantos passam para uma próxima fase em média, mentor? Gente, de 10 a 15%. Então, se você tinha 50 candidatos, vão ser 5 ou 7, 8 candidatos, tá? Tudo bem? Então, bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ok. Então, eu tenho que entender que tem uma quebra gigante. Muita gente não respondeu, né? Tava com interesse na vaga, mas quando eu mando o link, a pessoa simplesmente já conseguiu um emprego, eu não estava tão interessado, não deu atenção, falou que ia fazer mais tarde, depois preencheu o formulário e não preencheu, tá? Então a gente aqui já elimina uma galera, 85%. E aí, por cento, a gente pode ir para a próxima fase, fazer de maneira um pouquinho diferente, que é a análise de perfil por chamada de vídeo. Então aqui, se eu tinha 100, eu tenho só 15 pessoas. Se eu tinha 80, agora eu tenho 10 pessoas. Ou seja, eu consigo agora programar 10 chamadas de vídeo de maneira muito fácil, 15 chamadas de vídeo. É só marcar o horário com a pessoa, eu crio 20 minutos de espaço de uma chamada para outra, e eu posso fazer tudo na sequência, se eu quiser. Tá? Em 2 horas eu converso com todo mundo. E aqui a gente vai avaliar, vai usar o que as grandes empresas usam, mas que eu trouxe de maneira simplificada, um protocolo chamado PATI. P-A-T-I. Anotem isso aí, tá? O PATI, o P do PATI é de precisa. A gente precisa entender por que essa pessoa quer trabalhar para a gente. E você vai perguntar.
vai falar assim: por que você quer trabalhar com a gente? Você vai literalmente ouvir o que que você quer ouvir. Olha, eu pago as minhas contas, sou eu que banco. Olha, eu preciso fazer dinheiro para poder pagar o meu estudo. Eu preciso bancar meus pais no Brasil. Eu tenho investimentos no Brasil que eu preciso pagar. Eu tenho uma dívida, não sei o quê. É alguém que realmente precisa, tá? Eu não falo inglês, minha melhor opção para conseguir trabalho é aqui, tá? Então, precisa. O segundo ponto é ambicioso, gente. É gente que quer mais para sua vida. E não é querer ser dono da sua empresa e nem criar um império, pode até ser, mas é gente que quer mais, tá? Gente que não é ambiciosa não move nem a si mesma. Imagina se você acha que você vai mover essa pessoa. Não vai, tá? Então tem que ser ambicioso. O que que eu quero ouvir? Onde você quer chegar na vida? O que que eu quero que ela responda, tá? Eu quero que ela fale, olha, meu próximo passo é comprar um carro, meu próximo passo é comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. Eu quero estudar para poder ter uma profissão como dentista ou alguma coisa assim no futuro. Eu, ah, eu quero fazer dinheiro para poder investir e depois poder viver de renda ou alguma coisa assim. É alguém que quer mais. Eu quero trabalhar como nurse, então eu preciso pagar minha faculdade agora para depois eu poder ter o meu trabalho de nurse, de médico, de qualquer coisa que seja, tá? Então, onde você quer chegar na vida? O T é de treinável. Olha, nossa empresa trabalha dentro de um padrão. Tudo bem você trabalhar dentro desse padrão? Aqui a real é que a pessoa pode mentir e só vai se sentir na primeira e na segunda semana de trabalho com ela, tá? Então aqui meio que você tem uma chance de ser enganado, tá? E o último ponto, o I, é de inteligente, mas é muito mais no sentido de astuto ou ágil, sabe? Alguém que é rápido, e quem você não quer aqui, por exemplo. Sabe aquela pessoa que é songamonga? Então você pede para ela ir no carro, pegar um Lysol. O carro está 3 minutos, ela já demora 10. Quando ela volta, ela trouxe o Index em vez do Lysol, né? Putz, caramba. Uma pessoa assim, ela não funciona para esse tipo de trabalho da gente. Ela pode funcionar bem para um trabalho de computador, pode de qualquer outra coisa, mas não vai funcionar aqui. Então eu tenho que fazer perguntas. Essas perguntas estão na tela, tá? E eu trago um ponto extra, que é energia. O santo bateu, né? Você e a pessoa, sabe, criaram uma certa conexão. Ela é agradável, ela tem uma apresentação pessoal bacana, então o cabelo estava arrumado, se for a menina, estava pelo menos um pouco maquiada, roupa também legal, né? E o último ponto é energia física. Essa pessoa, olha, vem cá, a gente vai trabalhar limpando 4, 5 casas por dia. Você está disposto, você tem energia, tá tudo bem fazer esse trabalho de segunda a sexta, ou às vezes de segunda a sábado, e a pessoa vai te falar, tá? O importante é que você pergunte, e não que você só descubra depois. Gente, das 15 eu entrevisto essas aqui. Em geral, uma dessas é excelente funcionário, você vai reconhecer logo e falar, nossa, como eu precisava encontrar uma pessoa assim, que benção e por aí vai. Mas às vezes sobra uma. Olha, além de uma pessoa, sobram 2 ou 3. Então, aí sim, a gente vai para a última fase, que é o test drive, que é o que geralmente, quando a gente é amador, a gente faz, que é botar no carro e botar a menina para testar. Só que vocês não fazem o processo como deve ser, então vocês botam uma pessoa completamente do nada ali, tá? Sem checar, sem fazer o check do background. Mentor, precisa fazer background check? Vocês veem que eu não coloco aqui, porque não é obrigatório, mas é recomendado, tá? A gente já tive, putz, vou falar, no último mês eu tive 2 situações, tá? Uma numa empresa de bodyworks, que é o Brazilian Wax, né? Tinha uma funcionária, gente, que ela tinha 8 passagens pela polícia, ela estava sendo processada, ela ia ser presa e estava trabalhando na empresa, tá? Então, cuidado. O outro lado foi uma helper em Richmond, tá? Na Virgínia.
ela estava roubando os clientes, foi pega pela dona roubando, tá? E ela já tinha também passagem. Então, pagar US$ 29 para uma empresa fazer o background check é bem aceitável. Depois que você escolheu a pessoa, antes dela começar a trabalhar mesmo, eu acho que vale a pena, tá? Putz, muito, muito. Então a gente vai fazer o test drive, vai ficar lá 1 ou 2 dias com a pessoa e você vai avaliar o comportamento dela em equipe, o comportamento dela nas casas, o nível de detalhamento dela, o nível de energia, de rapidez. Não dá para, se a pessoa não tem experiência, não dá para cobrar uma super agilidade, mas dá para ter uma ideia como é que é o nível da pessoa, tá? E aí, gente, minha pergunta é, agora eu preciso da participação de vocês de novo, tá? Porque é isso aqui que vai fazer vocês fazerem tudo isso aqui. Vocês perceberam que dá um pouquinho mais de trabalho do que, sabe, o processo normal de você pegar qualquer helper e botar lá? O problema é que essa helper é que quase todo mundo está com problema de helper porque só fica no grupo do WhatsApp de brasileiros, tá? Hum, Minha pergunta é: agora que eu fiz todo esse processo, eu tinha 100 candidatas, fui fazendo as 3 etapas, a pessoa que sobrou, quais são as chances dela ser uma excelente funcionária? Escrevam aqui, de 0 a 100. Agora que eu fiz todo esse processo, quais as chances dela ser uma boa funcionária? Escrevam aqui para mim, por favor. Eu quero ver se vocês captam, tá? Eu preciso que vocês escrevam de 0 a 100. Qual é a porcentagem que começou a aparecer para mim agora? Valdete, 90%, Laís, 90%, Adriane, 80%, Jane, 80%, Selma, 90%, Joaci, 95%. Joaci, que bom, você aqui é 95%. Gente, quase todo mundo acertou. Não é 100% pelo seguinte: a pessoa pode enganar a gente, vocês não concordam que ela simplesmente pode mentir em alguns pontos e a gente não é adivinho. Ou até a pessoa pode não mentir, mas ao longo da jornada ela não se apresenta ali como ela imaginou que poderia performar no trabalho, tá? Maravilha? Então é isso mesmo, é 80% de qualidade. Então, o que ele botou 90% é exatamente isso, tá? Eu considero que 90% da pessoa ser maravilhosa. Quando você faz esse processo, você nunca mais quer fazer o processo que você fazia antigamente, que era mais fácil. Era mais fácil e mais falho. Entendem que não necessariamente ser fácil é funcional? Na verdade, não é, tá? Então, gente, vamos ter uma conversa muito próxima agora, eu e vocês. Quem aqui conseguiria fazer esse todo esse processo como ele é desenhado? Quem aqui não teria preguiça? Quem tem assistente virtual, gente, faz isso aí com a mão nas costas, porque não é você que vai fazer, você vai mandar ele fazer, tá? Mas quem não tem assistente virtual? Quem aqui teria preguiça? Quem aqui não saberia como fazer? Quem aqui acha que, mentor, vou continuar botando ali de qualquer jeito, é um probleminha aqui, outro ali, mas isso dá muito trabalho. Me falem com honestidade. Quem aqui não estaria disposto a fazer isso aqui? Rose, qual é a empresa que faz background? Rose, tem tanta que é só você pesquisar background check e bota o nome da sua cidade, que vai aparecer lá para você no Google, tá? Tô fora de casa. Não, sem problema ficar com a câmera fechada, tá? Valdete, eu faria com ajuda, legal. Que tipo de ajuda você precisaria, Valdete? Se quiser abrir o áudio também pode falar, tá? Então, gente, quem aqui, galera, não é para congelar, não é para ficar vendo o WhatsApp, não é para ficar se distraindo com o que está acontecendo em casa. Isso aqui determina 50% do sucesso da sua empresa. Se você não souber contratar de maneira profissional, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Não tem. Ajuda do Google Formulários, tá?
Valdete, na nossa plataforma, você pode pedir o suporte, tá? Ou para o gerente Fabrício, ou para o gerente, para o Marcelo também. Só como é que eu acesso a aula de Google Formulário? É bem facilzinho, tá? Mas, se der ruim, você pode solicitar uma aula de reforço ali para poder fazer, tá? Então, só isso que você teria dúvida, né? Tá, maravilha. Gente, então isso aqui é um processo de contratação profissional. Fácil não é, mas também não é extremamente complicado. Em uma semana você resolve tudo e você acaba tendo funcionários que ficam meses, às vezes anos com você, sem ter que trocar, que funcionam muito bem, que são altamente confiáveis e entregam o que você precisa. Isso é o mais importante, tá? Então, ter preguiça de não fazer o processo de contratação profissional como ele é desenhado, como o design dele, vai te trazer grandes processos, desculpa, problemas lá na frente. É o problema que vocês têm hoje com Helpers. Maravilha? Tudo Posso bem? falar uma coisa aqui rapidinho? Pode que É, uma, pode falar. uma das coisas que hoje em dia eu quero implementar, por isso que eu comecei a mentoria, foi porque eu tive problema com uma help. Ela entrou em um processo, a gente conversou sobre isso, que ela entrou, ela teve um acidente de carro quando estava trabalhando no carro da empresa e ela acabou processando. Por isso que ter tudo certo é essencial, ter o seguro, que agora o seguro está pagando porque ela acabou se machucando no acidente e processando a gente também. E se eu tivesse feito um background check nela, eu não teria contratado ela, porque ela já vinha dando esse tipo de processo. Ela Uhum, processava todas as companhias que ela passou. Ela uhum. processou uma companhia em Utah, ela processou a gente aqui. Então, se eu tivesse feito um background check, eu não teria esse problema. É bem isso, viu, Laís? É até um pouco doloroso pra gente, porque quase sempre quem processou a gente agora já tinha processado outra empresa. Isso é tão comum Sim. quando eu vejo vocês, mentor, me ajuda aqui, tô recebendo um processo, não sei o quê. Gente, você vai perguntar, a pessoa já tinha processado antes. Ou seja, o que que isso quer dizer? São Uhum. quase que profissionais do processo. Inclusive, buscam, às vezes, as situações de processo. Empresa. Vocês aliás, não já viram isso, gente? Tem gente que se joga no carro, que cai da escada na construção, isso é muito normal. Meu Deus, que. Tanto que a minha advogada no Brasil entrou, ou procurou o nome dela e ela tem 43 processos pequenos no Brasil com empresas no Brasil antes de vir para cá. Ela já tinha, né? Meu Deus. Uhum. Bem complicado. Ah, bom, maravilha, gente. Ah, quem foi que perguntou aqui dos processos? O background check geralmente checa assim se você tem processos, tá, Joacir? Tá? Então, sim, vai te ajudar com isso também. Maravilha. Gente, vamos aqui. Vou tentar fazer em 18 minutos a segunda parte da nossa aula para não ficar pesado para vocês, tá? Eu tenho sempre o compromisso de respeitar o tempo de vocês. Vocês talvez não estejam muito acostumados com essa palavra retenção, mas dá para entender ela, tá? E o que que é retenção de time? Gente, eu contratei uma menina que é muito boa e de repente eu perdi ela. Putz, estava tudo certo. Por que que eu perdi ela? O que que faltou para perder? Inclusive, não, tá. Então, o que que faltou para eu não perder essa pessoa? A gente chama isso em empresas, tá? Saúde, Solange. Tô de olho. Bom ter você aqui. E aí, gente, quando a gente fala sobre manter esse funcionário dentro da minha empresa sem que ele saia, isso se chama retenção, tá? Então, só para vocês entenderem, que nome é esse? É o nome que se dá para esse fenômeno dentro das empresas, tá bom? É o. Não tem o spring cleaning, Solange? Exatamente.
Podem estar chegando em todos os lugares, tá toda a turma espirrando. Bom, vamos lá. Então, retenção é, eu tenho um bom time, agora eu quero que ele fique comigo, tá? Primeira coisa, gente, vai depender demais da liderança de vocês. A gente vai ter aula de liderança já já, vocês sabem disso. E aí, vocês podem estar falando assim, meu Deus, eu nem sei o que é liderança. Caramba, lá vai. Essa área aqui para mim é muito complicada. Eu falo com os meus funcionários, eles não obedecem. Eu acho que eu não sou um bom líder. Calma. Como é que a gente fala lá no Brasil? Calma, bebê. Calma, calma, calma. A gente vai chegar lá, tá? O que importa de verdade é você entender o princípio número um da liderança, que é se importar para se importarem. Então, muita gente aqui está extremamente mal acostumada de chegar para o funcionário e falar assim, não, de reclamar com o marido, com o sócio, com um amigo, com o mentor, falar assim, não, mentor, você não tem noção. É porque minhas funcionárias é impressionante. O carro sujo, deixa o carro sem gasolina. Outro dia comeu banana do cliente lá, a cliente gravou, me deu uma confusão do caramba. Gente, é genuíno essa reclamação. Mas aí, se eu pergunto para você o seguinte, entendi, me fala um pouco sobre essa funcionária. Quantos anos ela tem? Não sei. Legal. De onde ela veio, do Brasil ou do seu país? Não sei. Sei que ela fala espanhol, mas não sei. Legal. Ela é casada, ela tem filhos novos, jovens? Que ela é casada, mas eu não tenho certeza. E tem filho, mas não tenho certeza quantos anos tem o filho. Ah, então você não sabe se tem um filho de 5 anos ou um filho já adulto? Não, não sei. Vem cá, o que que essa pessoa gostaria de realizar aqui nos Estados Unidos? Qual é o sonho dela? Não sei. Então, gente, olha como você gosta que a turma se importe com você. Mas e você se importando com o seu funcionário? E, obviamente, se você tem 50 funcionários, não quer dizer que você tem que saber o sonho de todo mundo. Mas o seu supervisor tem que saber o sonho deles. É assim que uma empresa com liderança funciona. Tem que passar formulário, qual é o seu sonho, tem um modelo de formulário lá, depois posso passar para vocês quem precisar, tá? Mas tem que ter. Tá? Então, liderança, para poder ter retenção, começa com esse princípio: se importar, para que eles se importem com você, tá? E aí, gente, vamos lá. Primeira base que faz com que a gente treine bem o funcionário, para que a gente crie uma cola boa com os funcionários da gente. O primeiro passo é, Califórnia chamamos de carisma, tá? Então, o primeiro passo é, gente, entender que eu não posso cobrar nada do meu funcionário se eu não treino o meu funcionário. Então, eu dei treinamento de como fazer a limpeza, de que produtos usarem, de como ele deve se comportar, de como ele deve estar vestido, de como ele deve estar maquiado ou maquiada, né? Como é que deve estar o cabelo. Ele recebeu isso? Se não recebeu, estamos falhando. Então, treinamento técnico. Começa com isso. Segundo, treinamento emocional, tá? Dar suporte emocional para os nossos funcionários. Ah, mentor, já ouvi outro mentor dizer que empresa não é. Como é que eles falam mesmo? Empresa não é psicólogo, não é terapeuta, sei lá, alguma coisa assim, né? Tem uma turma que ironiza isso. Gente, não quer dizer que você vai ser terapeuta. Mas dar um suporte emocional para o seu funcionário, entender os momentos dele, né, é muito bom. E aí você fala, mas mentor, eu nem tenho suporte emocional. Como é que eu vou dar? Eu não tenho nem emocional desenvolvido, como é que eu vou dar suporte? Gente, vocês podem contratar um treinador lá do Brasil de inteligência emocional, um coaching, alguém que desenvolva perfil comportamental. Vocês podem fazer um monte de coisa nesse sentido, tá? Para desenvolver o seu time nesse sentido, nessa parte emocional. E você vai pagar? Mentor eu não tenho.
Tudo bem, fala comigo. Eu tenho gente lá no Brasil para indicar. Você vai pagar um treinamento lá, alguns dólares lá, 200, US$ 300, e vai ter seu time treinado por um treinador de verdade, tá? Aí aqui agora vem a parte do bônus, que é o treinamento físico, tá? E o treinamento físico, gente, tô falando de exercício físico mesmo, tá? Nada de outro mundo, não. Então, treinamento físico é literalmente o que eu particularmente desenvolvi na minha empresa os funcionários têm direito a uma academia, tanto a LA, né, Fitness, quanto a desculpa, Planet Fitness, né? Gente, me custa US$ 20 o plano top para eles fazerem massagem lá, para eles treinarem. Eu comprei também um pacote com uma treinadora que a pessoa pode fazer exercício em casa. Ou seja, eu me preocupo como está o físico da pessoa, porque o físico é com o físico dela que ela vai trabalhar para mim, tá? Então, quanto mais eu me preocupo com isso, mais o funcionário entende, uau, lembra? Se importar para se importarem. Caraca, esse meu chefe novo, ele dá um treinamento muito legal, né? Eu tô zero dúvidas de como efetuar o trabalho. Ele botou uma vez um coach para falar um pouquinho, né, sobre a nossa potência, as coisas importantes para a nossa vida. Ele paga minha LA Fitness, que custa US$ 20 no mês. Meu Deus, que gasto, não é nada, gente, tá? Eu nem tenho ido, mas ele paga para mim. E, gente, tem empresas que vão até mais fundo, né? Tocam no espiritual. Espiritual, gente, não quer dizer que seja religioso. Sim, tem empresas que todo mundo é da minha religião, tá tudo bem, né? Aqui em Nova York, vocês talvez devem ter conhecido ou já ouviram falar na BH. É a maior empresa de áudio e vídeo do mundo, a maior loja. Gente, só contrata judeu e tá tudo bem, né? Eu tenho clientes que são pastores e todo mundo é literalmente evangélico dentro da empresa. Tá tudo bem, é uma escolha, tá? Não necessariamente precisa ser isso. Quando a gente fala do espiritual, a gente está falando sobre forças do universo, estamos falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre autodesenvolvimento e por aí vai, tá? Então, se você trouxer esse tipo de treinamento para os seus funcionários, gente, é brutal a cola que você vai desenvolver, o quanto ele vai querer ficar na empresa, porque ele sente expansão, ele sente crescimento, tá? Então olha só, treinamento, depois de treinamento vem reconhecimento. Gente, vocês não gostam quando vocês saem do operacional, inclusive vou fazer uma chamada lá. Quem saiu do operacional, bota o nome aqui porque a gente vai fazer os reconhecimentos, né? Aí a turma pega e fala assim: eu saí, eu saí, eu saí. A gente faz aquele card bonitinho, né? Dizendo que você é o orgulho do mentor, que você saiu do operacional, posta lá e todo mundo, pô, parabéns, que legal sua jornada, saiu do operacional. Isso é importante pra gente, não vai ser importante para o funcionário. Então o funcionário pegou, sei lá, você conseguiu 6 casas. Ela deu gás, ralou, entregou aquelas 6 casas no dia. No final do dia, não vale no grupo do WhatsApp oi, oi, Paula, tudo bem? Parabéns pela sua entrega. Hoje, pô, foi um schedule muito pesado e você deu conta. É, muito obrigado por isso. E que todo mundo perceba, né, que você está agradecendo publicamente, né, aquele esforço, né? É, o reconhecimento pode ser no grupo de WhatsApp, pode ser nas suas mídias sociais, né? O funcionário do mês. Vocês já sabem, quem é aluno mais antigo sabe que eu brinco muito, né, com essa questão do funcionário do mês. Eu sempre tive uma rejeição enorme, gente. Até começar a entender de negócios, né? Eu falava assim, ai meu Deus, que coisa ridícula esse negócio do McDonald's de funcionário do mês. Gente, vem cá. McDonald's é literalmente a maior rede de restaurantes do mundo, tá? Você acha mesmo que a maior rede chegou a ser a maior do nada? Você acha mesmo que o que eles fazem não tem sentido? Tem muito sentido, gente. Então, porque eu acho que é ridículo, não quer dizer nada. O que vale é, literalmente, tem que reconhecer nosso funcionário.
E você pode botar até no website, né? Funcionário do mês, bota no seu website lá. Quem foi o funcionário mais bacana? Por quê? Porque ele cumpriu isso, não chegou atrasado, deu gás, fez duas coisas diferentes no dia, teve mais predisposição, whatever. Pegou, ele deu, ele teve uma situação que ele tinha que lidar com o cliente, ele lidou muito bem, tá? Então, reconhecimento é o segundo pilar para reter. Vamos para o último e talvez um dos mais importantes, é a premiação. E, gente, premiação não necessariamente é de dinheiro. Premiação começa com experiências, tá? Então, imagina que seu funcionário, ele é aventureiro. Gente, quanto custa um... ele ganhou o funcionário do mês, e ele, por ser aventureiro, vai ganhar um salto de paraquedas. US$ 150, US$ 180. Não quebra a banca. Incentiva muito. E para sempre, ele vai pegar aquela filmagem do salto e ele vai falar assim, ó, gente, quem me deu o salto, essa experiência, foi a minha empresa. Ou vocês mulheres gostam muito de massagem, por aí vai. Gente, literalmente, um dia de spa, que vai custar também US$ 150, tá? Ou, de repente, você vê que o seu funcionário, né, que eu espero que vocês conheçam pelo menos os gostos dos seus funcionários, gostam de, não gosta de corrida, né? Ele ganha, de repente, uma corrida que vai ter na cidade, um evento esportivo, tá? Ou uma viagem, uma saída de final de semana para ele ir com a esposa, ou para ela ir com o esposo e com a filha e com os filhos. Não precisa estar muito longe, não. Imagina que a gente está aqui em Nova York, a gente tem uma região aqui chamada Upstate. Tem várias casinhas, vários lodges, vários lugarzinhos legais que você vai alugar por US$ 200 e vai dar essa saída para essa pessoa, tá? Então, reconhecimento como premiação em experiência é o melhor. Causa impacto e eu vou explicar ali depois por que é melhor do que dinheiro até. Um outro ponto é literalmente presente, né? Dar um presente. Mas o presente, gente, não é qualquer presente, tá? Vou contar aqui um caso. Eu recebi uma mentora da nossa empresa aqui em casa uma vez. E aí ela viu que todo dia eu fazia uma banana esmagada com canela na frigideira. E todo dia, gente, eu queimava a minha mão no esmagar da banana, né? Não esmagava primeiro, depois botava. Eu fazia tudo ao mesmo tempo que só pressado. E sob isso. E aí eu queimava a minha mão. Gente, ela me deu um dos melhores presentes que eu ganhei até hoje. Sabe aquele espremedor que você segura em cima? Ele tem vários furinhos para espremer legume? Eu uso para banana hoje em dia. Meu Deus, sabe quanto custou? US$ 6. Mas foi ela ter percebido que eu queimava a minha mão, que aquilo ali era importante, que fez com que ela ganhasse o meu reconhecimento ali, que realmente eu me sentisse falando, uau, que presente muito legal, tá? Maravilha? Então, assim, é, seu funcionário, sua funcionária é esportista, de repente é o tênis. Você vê o modelo que ela usa, compra o modelo novo daquela marca que ela usa. Sempre as marcas estão lançando, né? O Nike 16, o Nike 17, modelo X17. Você compra o modelo atual. Vai custar quanto é que é o Nike, gente? US$ 120, tá? Às vezes ela não tem um air fryer, às vezes ela não tem uma. E quanto custa um air fryer? US$ 120 também. Às vezes ela é alguma coisa para o carro, para neném, se tem filho novo. É basicamente a empresa, você como líder da empresa, olhar o que é importante para aquele funcionário e dar um presente que esteja de acordo, não é o valor. Lembre, o meu esmagador custou US$ 6 e eu adoro esse esmagador de legume, que na verdade eu uso para banana, tá? US$ 6, tá? Então, às vezes é uma coisa muito simples. A pessoa, é ela é, vamos dizer que ela seja riponga. De repente você viu um kit de incenso super bacana, US$ 26. Ela vai ver aquele negócio que incrível, que maravilha, tá? E o último tipo de premiação, para a gente fechar no horário, é dinheiro. Mas tem
certos momentos para a gente dar dinheiro. Por quê? Porque senão, gente, se você começar a dar dinheiro de US$ 50, se ela fizer tudo toda semana, depois os US$ 50 já não vale muito. Inclusive, aqueles US$ 50, ela pega, compra de banana, papel higiênico, pasta de dente, desaparecem coisas que não têm muito sentido para a vida delas. Tá? Então, tem datas para dar premiação em dinheiro. Quais são essas datas? Thanksgiving, tá? É um momento do ano que se costuma dar dinheiro. Tem os tipos da galera e você pode dar um extra de dinheiro. Ano novo também pode ser adequado, tá? Ou Natal, né? Aí tem que escolher entre ano novo ou Natal, não vai dar nos dois, é meio que o bônus de final de ano, tá? E você pode dar um bônus por performance. Alguém fez alguma coisa espetacular pela empresa, né? Ele foi lá, teve a proatividade de dar os seus cartões, isso aí gerou mais 10 clientes. Uau! Uma comissão sobre esses 10 clientes é muito bem-vindo em dinheiro para essa pessoa. Até para todos os outros ficarem ligados que, uau, se eu tiver oportunidade de gerar clientes para o meu patrão, eu vou ter uma comissãozinha. Nossa senhora, me dá sempre, deixa cartão na minha mão, me dá uns cartazes também, tá? Então, gente, são esses três pilares que fazem com que o, o seu funcionário tenha uma cola com você, tenha uma malhação poderosa que faz com que você possa ter um funcionário que simplesmente prefere trabalhar na empresa com você do que receber uma oferta de US$ 100, desculpa, de US$ 5 a mais e ela ir para o vizinho, tá? Então, é nada complicado e muito poderoso, né? Quando junta isso aqui, a gente gosta, né? Nada complicado e muito poderoso. Maravilha? Quem tem dúvidas sobre isso? Como é que eu aplicaria na vida real? Mentor, me explica melhor. Quem aqui não conseguiu captar? Como é que a gente faz? O que a gente precisa fazer para realmente ter essa conexão com os nossos clientes? Desculpa, até eu falei, eu fiz um ato falho, mas nem tanto, tá? É, vocês têm essa consciência de que o funcionário de vocês é um cliente também? Vocês já ouviram isso em algum lugar? Algum mentor de negócios, algum empresário falando isso? Gente, é real, tá? Os nossos funcionários também são nossos clientes, a gente tem que servir eles também. E eles têm que servir a gente, claro, né? Não adianta ser só um lado, óbvio que não, tá? Gente, o que mais vocês precisam para a gente finalizar a aula e todo mundo ter uma compreensão do que foi falado de maneira clara? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer aproveitar mais 10 minutinhos comigo, abrir o microfone e falar de alguma coisa que está acontecendo? Ou até relacionado ao assunto? Ou estamos tranquilos que a gente terminou no horário, tá? Então, gente, quem não tem dúvida nenhuma, pode sair da sala, fiquem bem à vontade, tá? A gente tem aula amanhã e tem aula de depois de amanhã também, tá? A programação está no nosso grupo, né, de mentoria avançada e está no nosso grupo de networking também, ok? E quem tiver dúvida, pode ficar um pouquinho aqui comigo, que eu vou tirar essa dúvida especificamente para você. Eu só vou desligar aqui a gravação da gente, mas você pode ficar se você quiser, tá bom, gente? Então, gente, boa noite, amo vocês, bom descanso para quem for sair agora.